Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sustentabilidade ambiental e pesquisas que resultaram numa startup interessantíssima, com base em aproveitamento de cogumelos. Quem está para falar com a gente nesse episódio é o professor Antônio Carlos de Francisco, o professor Tico, bolsista da produtividade pelo CNPq, mestre em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, e doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi professor titular do ensino básico tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Foi professor dos programas de pós-graduação e engenharia de produção da PPGEP, tendo sido seu coordenador e do programa de pós-graduação em ensino de ciências e tecnologia. Após a sua aposentadoria, em outubro de 2019, ele atua no PPGEP como docente voluntário, na categoria de docente permanente. Ele atua nas áreas de engenharia de produção, principalmente nos seguintes temas: economia circular, sustentabilidade e gestão do conhecimento. E ele é sócio fundador da Fung Biotecnologia, Mush Typical e Mush, ao qual é CEO. Nós vamos falar também com o Leandro Oshiro. Ele é engenheiro químico, sócio fundador e CEO da empresa Mush MT, trabalhou em PDI de 2018 até 2023, como gestor de pessoas, tecnologia, estoque, planejamento de projetos e produção do sistema Fabril da Mush. Ele foi terceiro lugar na premiação nacional em um evento internacional de estudantes empreendedores, o GSEA de 2022. Possui participação como gestor no fomento e premiações no Sinapse da Inovação, pela Fundação Araucária. É mentorando no programa da Emerge Labs com a BRF, no programa de desperdício e segurança dos alimentos. Braskem Labs, consultor da premiação da Minascom, menção honrosa no 32º Congresso Brasileiro de Cosmetologia com a solução para embalagens e é ganhador do Rocket Startup 2020 na órbita do agro da RPC. Nossa Senhora, que currículos, né? A gente chega até a gaguejar. Tudo bem com vocês dois? Tudo certo. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite a todos. É uma grande satisfação, tá? Recebendo vocês aqui, inclusive para a gente poder falar, né, sobre uma pesquisa de vocês, né, um trabalho que iniciou numa pesquisa e depois, né, se tornou aí, expandiu, né, para um ramo comercial. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de saber um pouquinho, né, sobre a vida de vocês e o que levou vocês a trabalhar com a Mush, né? Vamos falar, primeiro fala o professor, né, o Tico, o professor Francisco, depois fala o Oshiro, e depois a gente já vai mandar uma conversa aí, né, Oshiro? Maravilha. Bem, eu atuo na UTF desde 93, quando ela iniciou as suas atividades em Ponta Grossa, e acompanhei, trabalhei bastante na educação física, que é a minha formação, e na engenharia de produção, logo que nós estruturamos para sair o programa. Em 2009 eu fui para o Rio, fiquei 6 meses lá e comecei a trabalhar com a temática sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade,
avaliação do ciclo de vida e no retorno para Ponta Grossa abrir essas linhas no campus. Depois disso a gente estruturou um laboratório dentro da universidade e começou a trabalhar com essa temática e sempre tendo foco numa relação universidade-empresa, onde a gente oferece pesquisa, trabalho, serviço para a empresa em convênio com a universidade. Em 2019, como você mesmo disse, eu me aposentei e continuei como professor voluntário inicialmente nos 2 programas e agora estou só no da engenharia de produção. Em 2020, em 2019 a gente começou um trabalho com uma agência internacional e o professor Eduardo acabou fazendo parte dessa equipe, desse projeto que eu coordenava. No começo de 2020 eu recebo na minha sala, por conta do trabalho com a sustentabilidade, de questões com a CV, com relatórios e tudo mais, recebo o Oshiro e o Eduardo comentando que havia saído uma pessoa da empresa, eles tinham já iniciado, já tinham um CNPJ, já tinham sido premiados com o Sinapse da Inovação e me convidando para substituir essa pessoa que era um outro aluno da graduação. E aí eu aceitei, porque primeiro eu acreditei sobremaneira no que eles estavam fazendo. Eu já conhecia um pouco pelo contato com o Eduardo. Eu acreditei sobremaneira no que estava fazendo. Eu comecei a observar que, a partir daquele momento, nós sairíamos da teoria e efetivamente na prática. Muito do que eu pesquisava, eu percebi que poderia ser vivenciado, testado, trabalhado e comprovado com a empresa. E aí, de pronto, acabei aceitando e a gente foi avançando. Depois disso foram surgindo outras marcas, mas que eu acredito que no desenrolar da conversa a gente vai trabalhando com elas. Com certeza, né? Aqui a gente tem muita conversa hoje, né? E você, Oshiro? Bom, não é nem Leandro, né? A gente chama de Oshiro, né? Uhum. Eu acho que eu conheço também na universidade, todo mundo sempre fala, né? Ó, com quem você vai falar? Fala com o Oshiro. Não, maravilha. Então, assim, contando um pouco sobre o histórico, né? De onde surgiu a ideia, de como começou todo esse projeto, né? Então, inicialmente, começou com uma vontade minha, até pelo menos dentro do meu histórico, de querer fazer alguma coisa a mais além da faculdade, né? Eu tenho o sonho ainda de ser um chefe de cozinha e que nesse sonho eu vi as outras oportunidades de trabalhar não só com gastronomia, mas também saber como que funciona, principalmente nessa área de cogumelos, e como poderia fazer o cultivo deles. Foi aí que surgiu um projeto que eu... Então, a ideia inicial seria para utilizar na gastronomia, utilizar na cozinha. Sim. A ideia na verdade, do meu ponto de vista, o meu interesse nesse mundo, nesse reino dos cogumelos e dos fungos, foi justamente nessa oportunidade, nesse meu interesse de querer utilizá-los na gastronomia. Mas, entretanto, né, o Eduardo, que é um dos sócios fundadores e foi meu professor e orientador não só de estágio não, né, iniciação científica, mas como TCC, ele tinha um projeto dentro da universidade, né, chamado Desmistificando os Cogumelos, em que tinha como intuito divulgar, né, esse mundo dos fungos, esse reino dos cogumelos, e ensinar as pessoas também a como cultivar e como fazer, criar cogumelos assim em casa ou de uma forma mais artesanal. Então, meu interesse dentro dessa iniciação científica foi justamente por isso, né? Começar a entender um pouco mais sobre esse mundo, como cultivar, e dentro
E isso desse contexto. Isso foi dentro do teu curso da faculdade. Isso foi dentro do curso da faculdade. Aí virou uma extensão. Aí virou uma extensão, iniciação científica, iniciação tecnológica e depois foi ganhando novos patamares. Né? Mas dentro do projeto, lembro até hoje que o Eduardo pegou um saco de cultivo e me mostrou. Falando, nossa, imagina se a gente conseguir fazer um material com isso. Né? Imagina se a gente conseguir fazer uma embalagem, por exemplo, com isso. É aí que a gente submeteu um projeto para a Fundação Araucária no final de 2019 e obteve esse primeiro fomento, né, dessa iniciação científica para que saísse da bancada em que a gente estava pesquisando para realmente e efetivamente ir ao mercado. Uhum. Né? E um dos critérios desse fomento era realmente abrir uma empresa, abrir uma conta bancária para que pudesse receber os 40 mil reais que na época era o valor destinado para fazer esse primeiro desenvolvimento e realmente melhorar a tecnologia. Então, desde lá, a gente vem desenvolvendo, né, todo esse hall de tecnologia, material e conhecimento para chegar mais a fundo nos mercados. Né? Então, para a gente entender, vocês faziam a produção do cogumelo e daí ele é produzido numa serragem, né? Isso, Num material semelhante a uma serragem, não sei se tem alguma mistura de produto ou não nele. E a sobra que seria depois da colheita ali, da coleta dos cogumelos, estava se tornando um problema e vocês estavam buscando uma solução. Na realidade, antes da gente realmente e efetivamente fazer o cogumelo, a gente, no nosso processo produtivo, a gente para esse processo antes de realmente chegar no cogumelo. Né? Então, hoje em dia era isso. E no começo da pesquisa também vocês faziam? No começo também fazia com esse propósito. Então, desde o começo a gente sempre teve essa noção de querer reaproveitar os subprodutos da agroindústria, seja serragem, materiais vegetais, resíduos vegetais de uma forma geral, para trazer valor, né, e fazer alguma coisa que seja realmente sustentável, que vem da natureza e que possa voltar para a natureza, gerando até um impacto ambiental positivo. Esse é o nosso propósito, assim, não só como da parte de materiais, mas como o desenvolvimento da tecnologia como um todo. Isso que a gente vê como uma visão de negócio, uma visão em geração de valor, né? Realmente valorizando esses resíduos, mas que também tem esse impacto ambiental positivo. Que bacana, né? Pura sustentabilidade, né, professor? Sim. E daí me conte, vocês passaram a esse estágio inicial, né? E começaram a criar um produto. Isso. Até antes de vocês estruturarem a empresa, ou foi com esse aporte inicial desse valor de 40 mil que vocês começaram daí a criar outros produtos? Ou como que surgiu o primeiro produto dele? Perfeito. Da Mush. Então, na realidade, de início, a gente surgiu com o nome Mush Pack, né? Que a gente viu a maior oportunidade da gente conseguir substituir embalagens, tipo isopor, berço de embalagens ou coisas para essa finalidade, mas que a gente viu que para a gente conseguir realmente entrar no mercado de embalagens, nós precisaríamos ser muito grandes ou ter uma escala que a gente não conseguiria atender na fase de laboratório. Então, para valer a pena, até pra inclusive manter a pesquisa. Exatamente, para realmente começar a valer a pena ou ter algum tipo de retorno financeiro quanto a isso. Então, no começo de 2020, veio toda aquela problemática da pandemia e tudo mais, né? A universidade se fechou, mas obtivemos a possibilidade de continuar as pesquisas dentro do laboratório. Claro que com restrições e tudo mais de horário, né, replanejamentos, mas que nos permitiu fazer com que a pesquisa e a inovação e desenvolvimento da tecnologia realmente fosse impulsionada durante esse período de 2020. Isso é até uma coisa bacana, né, que a gente quase não pensa, né?
pandemia isolou muitas pessoas, mas permitiu que as pesquisas continuassem, né? Para vários segmentos foi assim, para alguns segmentos, no nosso caso, a gente conseguiu avançar bastante no desenvolvimento, na pesquisa e também na visão do negócio. Então, quando o Oshiro comenta aqui, nós percebemos que o que a gente tinha, não tinha condições de escalar naquela proporção, naquele momento, e ir para a embalagem, então você vai fazendo ajustes. Mas nós desistimos das embalagens? Não, muito pelo contrário. Ainda. Não, nós já abrimos até em outubro, nós estamos agora no início de outubro de 2023, nós saímos da universidade e iniciamos todo um processo produtivo com uma planta, uma fábrica piloto, já com uma escala bem maior. Escala comercial já. Exato, 6 vezes maior do que o que a gente tinha na universidade. E aí a gente começa a perceber que para alguns segmentos você consegue fazer embalagens. E a embalagem do quê? Embalagem para que tipo de produto que vocês... É uma caixa, como se fosse uma caixa de papelão? Uma embalagem para ovo? Uma embalagem para produto químico? Perfeito. Então, atualmente a gente tem dado foco especificamente para produtos que têm um maior valor agregado. Por exemplo, perfumaria, linha branca, produtos que precisam de uma proteção maior, que seja para a área de design e arquitetura. Então, são produtos que têm uma necessidade de trazer uma comunicação ao cliente, que a empresa está se preocupando com essa questão de sustentabilidade, se preocupando com a gestão dos seus próprios resíduos e fazer com que o cliente também experiencie essa comunicação sustentável que a gente está propondo com uma comunicação em si mesmo da empresa para o cliente. Então esse é o nosso principal foco, trazer essa solução agora realmente palpável e real que a empresa possa ter com o seu cliente. E isso produzido a partir do cogumelo. Isso, a partir dessa dupla, do resíduo agrícola junto então é ao cogumelo. resíduo mais cogumelo. Isso. Não é só um deles. Não. Outros produtos que a gente tem por aqui, se o pessoal puder ver aqui na mesa, a gente tá cheio de produto hoje, depois a gente vai mostrar aí, né? Daqui a pouquinho a gente chega neles, né? Mas por enquanto Daqui a gente tá na parte da embalagem e depois a gente tem nas placas ali também, né, Oxi? Isso, Então, essa parte de embalagens já vem da produção do cogumelo, que você disse que eles não deixam ele brotar. Isso. Né? A gente, na verdade, então assim, explicando o nosso processo produtivo, a gente tem 5 etapas principais diferentes. Esse é para fazer a embalagem? Para fazer a embalagem ou qualquer peça para tudo, hein? de materiais que a gente tem como para fornecer agora, dentro dessa nova indústria demo. Então, ela segue 5 passos e etapas diferentes. Primeiro é coleta e preparação do substrato, sendo assim, o resíduo agrícola adicionado água e outras misturas para que possa fazer com que o cogumelo ou o micélio, que é a raiz do cogumelo, ele cresça de forma otimizada. Esse substrato é serragem? Isso, ou serragem. É terra? Na verdade é serragem, pode ser casca de arroz, pode ser casca de trigo, qualquer resíduo vegetal em si mesmo, não se limitando à serragem, mas a gente vê como possibilidade vários outros. Então a gente tem pesquisa feita com casca de coco, para quem quiser ver, palha de palma e vários outros, É só uma serragenzinha aqui. E aqui borra de café. E ali o professor está segurando. Segure lá, professor. O Rodrigo não conseguiu. Borra de café. Pode ficar um pouquinho mais longe ali. Aê! Aí fica aparecendo ainda. E milho. Resíduo de milho. Essa é a base para produção. Desculpa, fiquei falando alto aqui, né? Essa é a base para produção do... Isso. Então ele pode ser uma mistura de tudo isso ou pode ser uma coisa só. E ele dá diferença?
Sim, Ou é... dá diferença. dá diferença Aham. no produto final ali. Exatamente. A característica final do produto ele pode variar bastante de acordo com o tipo de resíduo que a gente for utilizar. Então, imagina que na indústria do plástico você tem vários polímeros diferentes e que possam ter características diferentes no produto final, mas bem ou mal é tudo categorizado como plástico. No nosso caso é a mesma coisa. Então, se a gente utilizar serragem moída grossa, vai dar um material diferente do que uma serragem fina que a gente possa ter utilizado como base para a produção do nosso produto. Então, a gente sabe que cana-de-açúcar, bagaço de cana-de-açúcar, ele tem uma densidade muito inferior do que se a gente utilizasse uma serragem de tamanho de partícula de 0,5 milímetro. Então, tem essas diferenças, tem essas particularidades. Aí, com isso, vocês fazem a produção. Isso, Então, dependendo do que o cliente final ele quiser como propriedade, a gente também consegue fazer uma caracterização, uma mistura específica para que atinja os critérios que o cliente quiser. Você estava falando das fases, né? Você falou do substrato. Ah, sim. Então, vamos voltar lá. Temos a preparação desse substrato, então fazer essa mistura ideal para o cliente. Segunda etapa é a etapa de inoculação. Então, a gente coloca o pedaço do fungo, o pedaço do cogumelo dentro do substrato e ele já começa a crescer, né? E tomando formato e realmente fazendo essa cola natural, né? E essa que é a terceira etapa, né? A etapa de crescimento do próprio material, do próprio cogumelo, fazendo com que tudo que estava solto, que tudo que era particulado se torne uma coisa só. Então, quando o cogumelo ele cresce nesse substrato, ele funciona como se fosse uma cola natural. Ele fica tipo num molde. Ele fica tipo num molde. Pacotinho. Fica num pacotinho para depois ser Depois quebrado na quarta etapa. Ansiosa, né? Não espero terminar de falar. Na quarta etapa e colocada no molde. Aí, nesse molde, ele cura, ele faz o processo de cura, ele fica mais resistente, ele fica no formato, ele adquire o formato daquele molde. E depois, na última etapa, é a etapa de secagem, né? Então, são 5 etapas diferentes. Preparação de substrato, inoculação, crescimento do cogumelo no substrato, quebra e colocar no molde, e última etapa é secagem. Então, são 5 etapas bem simples, mas que tem uma alta tecnologia e tem anos e anos de pesquisa para chegar nas especificações daquele... Não dá para fazer no forno de casa, né? Não. É um processo simples, mas que a gente teve muitos anos de pesquisa para chegar nesse processo de uma forma bem redonda. É muita dedicação, né? Isso. E você falou, esses moldes que a gente tem ali são resultados dessa produção de vocês, né? Exatamente. Então, o que eu trouxe hoje são 2 placas acústicas, né? Que a gente consegue produzir e Você fica na frente aqui. Então elas são placas. Isso. O que ela pesa? Essa placa aqui pesa o quê? Uns 850 gramas. Isso. Não chega a pesar 1 quilo. Não. E ela tem uma textura semelhante assim a um isopor, um gesso, alguma coisa assim feita de gesso, né? Isso. Ela é muito parecida. Sim, tá engraçado que... Quebra? Tá engraçado que quando o pessoal pega, ele pega já com uma força, expectativa, né, de que seja bem pesado, mas ele possui uma densidade bem de 0,350 gramas por centímetro cúbico. Mais ou menos parecido com madeira. É uma madeira, como se fosse uma placa de madeira, só que é muito mais leve, né? Isso. E tem uma resistência grande também. E ela é feita tanto do substrato quanto do cogumelo, do fungo junto. Todo um processo junto. Isso. Imagina que os produtos, esses materiais, eles são essa junção de 2 coisas, né? Só substrato e cogumelo. Pronto.
né? E o acabamento final a gente consegue fazer de outras formas. E no que ele tem sido utilizado? Qual que é a resistência de um produto desse? Perfeito. A gente tem Estamos utilizado... atrapalhando aí. Tranquilo. Mas a gente tem utilizado ele bastante para a área de arquitetura e design, pelo menos nesses primeiros períodos da empresa, mais focados para um posicionamento do material de um valor agregado mais alto. Uhum. Né? Então a gente tem se focado principalmente nessas duas áreas, desde 2021 até 2020, meio desse ano de 2023, para realmente elevar esse material a um patamar mais alto, para depois a gente disponibilizar, seja para embalagem ou construção civil. Uhum. Então a gente tem feito esse trabalho durante todo esse período justamente para fazer com que, depois que ele adquirisse esse caráter de desejo do mercado, a gente conseguir fazer com que ele seja trabalhado para a área de embalagens e construção civil. Uhum. Né? E essas placas, né, até o professor tinha comentado, ele pode servir como isolamento acústico de um estúdio, da própria residência, porque às vezes isso é uma problemática, né, quando você está em prédios, né? Você escuta muito os vizinhos ali, tem muita gente que reclama quanto a isso, né? O período de pandemia deu um alerta bastante forte em Verdade. relação a isso. As pessoas passaram a permanecer mais tempo em casa e ouvir mais os seus vizinhos, né? Uhum. Então, a gente percebeu que é um mercado, é um espaço que é muito interessante de você desenvolver materiais, sobretudo com essas características. Uhum. Vale ressaltar que quando a gente fala de usar a serragem e o micélio, o cogumelo, o micélio, que é a raiz do cogumelo, ele age como uma cola natural para agregar. Então, se você deixasse só a serragem, ela ficaria... Ela esfarelava. Então, o micélio é que vai agregar essas partículas para dar essa textura nesse material. Que bacana. Quantos anos de pesquisa, mais ou menos, para chegar nesse produto? Nesse produto foram uns 3 anos de pesquisa. 3 anos de pesquisa. Né? Então, quantos erros, quantos acertos? Ixi! Né? Quanta dor de cabeça? É igual... Quanta expectativa? É igual com aquela fala, né? Existe 100 jeitos de você não fazer uma lâmpada. Mas existe apenas um único jeito de você fazer uma lâmpada. Nesse caso, a gente sabe os outros 99... Os outros 99 que já deram passaram, errados, né? E conseguiram dar jeito nessa... Uhum. E daí, a partir desse produto, vocês colocaram na Mush, que conseguiram o financiamento? E desenvolveram outros produtos ou seguiram uma linha só desse da embalagem? Tá, perfeito. Porque daí, só para localizar, né? Existe a empresa Mush, Isso. né? Que é a inicial, é a primeira. E o professor falou que já existem mais 2 ou 3 empresas aí também, né? Isso. Uhum. O primeiro investimento que a empresa recebeu foi... Que foi a primeira empresa? O Senápice da inovação. Uhum. Então, que foram os R$40 mil, certo, Chiro? Uhum. Aí, certíssimo. Depois disso, nós tivemos um edital de apoio que foi... Porque o terceiro sócio da empresa é o Eduardo. O Eduardo, ele é professor voluntário num programa de mestrado e doutorado em bioprocessos da UTF, campus Ponta Grossa, e ele era docente da universidade. Ele pediu exoneração para trabalhar e fazer com que o negócio andasse. Mas com isso a gente tem expertise em editais. Então, nós tivemos um outro aporte de um edital do CNPq com bolsas para financiar pesquisadores para nos auxiliar. Aí nós tivemos o primeiro aporte, que foi uma aceleradora, a Venture, que é do Rio Grande do Sul, que fez um aporte e permitiu que e esse recurso permitiu que nós fizéssemos uma primeira planta piloto dentro da universidade. Então, essa colaboração universidade, aceleradora e docente, discente da universidade começou a gerar todo esse negócio. Tornou esse sonho aí uma realidade. Vários sonhos, né, em realidade. Que bacana.
E depois dessas placas, a gente vai Tá. chegar a gente vai Aham. chegar na história dos couros aqui. Vamos. A gente chega. Então, só continuando, né, a história que o Antônio Carlos estava falando, o Tico, dentro do nosso histórico, a gente sempre trabalhou com esses editais, entendendo como que o Brasil realmente tem como potencial de fazer e gerar inovação e pesquisa, né? Então, tem vários fomentos dentro do estado do Paraná em que nos permitiu que continuasse e evoluísse com a pesquisa, né? E essa do edital de recursos humanos para empresas e startups, o edital RAI, ele permitiu que iniciássemos uma pesquisa lá em 2022 para a indústria do couro e para a indústria de materiais flexíveis que possam substituir o couro e para a indústria de alimentação. Então, no começo de 2022, a partir dessa tecnologia básica que a gente já tinha desenvolvido, a gente identificou essas outras duas oportunidades e submeteu essa proposta para esses editais. Uhum. Né? Então, de 2022 para final de 2022, a gente conseguiu chegar num processo produtivo para a produção desses materiais flexíveis que possam substituir o couro, né? E que permitiu também que já submetêssemos até uma patente, né? Uma escrita base para uma patente. Uhum. Então, a partir de um processo inicial que utiliza para fazer esse material, seja para placa, agora a gente consegue desenvolver o material que possa substituir o couro. Então seria o mesmo material, Então, só que exatamente a técnica utilizada é diferente. Exatamente, a mesma base que a gente utiliza para fazer materiais rígidos, a gente agora consegue fazer materiais flexíveis. Materiais flexíveis. Né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é um disco, né? Feito É uma pele, ele está recortado, né? que imita uma pele, tem flexibilidade, ó. Uhum. Né? Tem uma bolsa ali também. Tem uma textura muito semelhante ao couro. E é feito a partir dessa mesma base das placas ali. Uhum. Do cogumelo e da serragem. Isso. Ó, Então, inclusive tem aqui um outro que é feito a partir do pó de café, né, professor? Da borra de café. Borra de café com o cogumelo. E a então, serragem. O substrato Uhum. seria a serragem, a borra de café e Isso. daí o cogumelo. isso. Uhum. Inclusive, ele tem cheiro de café, gente. Eu ia adorar ter uma bolsa dessa aqui. E a outra que eles trouxeram pra gente aqui, ó, já é a produção de uma bolsa mesmo. Então, ela já tá até com a alcinha aqui, né, professor? Como é que é essa aqui? Essa bolsinha é a... Como é que é? A cobaia, né, que vocês mostram pra todos, ó. Essa daí Inclusive, é Essa é a número 1, né? nossa xodó. Essa é o Uhum. xodozinho. Deixa eu abrir aqui ela. Essa Com aqui. cuidado pra não estragar. Não, ela é bem resistente. Ó, ela tem tá... toda a parte interna dela que ela foi forrada, né, com Isso. Tecido? com tecido. Então ela tem uma estrutura, eu falei, né, uma estrutura bem resistente. E eu falei que eu quero uma dessa pra mim, né? O interessante Inclusive ela tem até o cogumelinho aqui, ó. o interessante é que esse material, essa bolsa para ser construída, produzida, né? Ela utiliza os mesmos equipamentos que são utilizados para a produção de acessórios para o couro. Então, a máquina de costura que fazia o couro, transformava o couro numa bolsa, transforma essa pele de micélio numa bolsa. Então, você não precisa ter uma máquina... Exatamente. Outro equipamento. Uhum. Exato. Aqui nós temos um outro exemplo. Ó. Fizeram uma carteirinha. Lógico, né, gente? É tudo pesquisa ainda, né? Na verdade, agora a gente está lançando realmente E aqui A tem fábrica- até capinha de celular. Ó. a fábrica Achei demo. muito legal. Uhum. A capinha da Mush aqui. Se quiser ver ali. Né? E esse aqui é o couro feito com o pó de café, né? Com a borra de café. Não, com a borra de café é o É outro. aquela outra. E é essa o que aqui? Serragem e milho. Serragem? Resíduo de milho. Isso. Uhum.
Você veja, ela já tem a coloração natural, tudo que fica a coisa mais linda, né? Aham. Eu já quero deixar encomendado com vocês. Né, já pode deixar encomendado, porque a gente nós já estamos tirando pedido. tá para comercializar já. E tem essa aqui, né, que é uma outra textura, que é essa aqui que é a textura queridinha dos arquitetos. Designers. Designers, arquitetos. Que como é que é? Vocês falaram? Ele começa a querer germinar, a querer brotar Isso, o aham. cogumelo e ele forma essa textura aqui que a gente está vendo, ó. Uhum. Então imagina que cada protuberância ou morrinho, né, que se vê no material já começa o início da frutificação do cogumelo. É um cogumelinho. Aham. Não. Então é o início da intenção do fungo querer se transformar, do micélio querer Aí se vocês transformar no cogumelo. cortaram a produção e... Aham. Não, agora chega, meu filho. Aí, por isso que esse processo é de uma forma bem controlada e bem precisa para que isso não ocorra, sabe? Uhum. E tem condições de fazer uma produção dessa em escala comercial. Sim, sim. Sim, Primeiro que o Oshiro comentou da patente. Essa patente base nos protege no Brasil e em vários países aí, no que diz respeito ao processo inicial. Os processos iniciais da produção do biotecido e das placas, dos materiais, eles são compartilhados, tanto que os dois segmentos estão no mesmo ambiente, tá? Então você produz o substrato tanto para um segmento quanto para o outro segmento. Aí a gente agora a gente consegue fazer com que essa produção a gente está conseguindo fazer com que essa produção a gente passe a ter uma escala. Esse mês de outubro é que nós começamos efetivamente a tirar os primeiros materiais desse novo ambiente. Então, materiais começou primeiro e o biotecido um pouco depois. A gente está tirando as primeiras peles agora e materiais já está com algumas placas, já tem uma produção já estruturada, estabelecida, né? Olha que bacana. Já sabe da capacidade e tudo mais. Uhum. E o que é mais interessante da gente falar, né? Começou num estudo dentro da universidade, dentro da sala de aula, e existe a possibilidade de expansão disso, né? Uhum. Então é muito bacana, porque às vezes a gente tem até uma ideia errônea, né? De que fica a pesquisa dentro da universidade e morre ali, né? O acadêmico terminou a aula, terminou o curso, terminou a aula e morre ali o assunto, né? Mas não, a gente vê que tem muito potencial. E a outra coisa, né? Como a gente brinca, né? Prata da casa, né? É feito tudo aqui dentro da UTFPR, né? Do campus de Ponta Grossa, aqui no Paraná, né? A gente tem muito orgulho de falar que nós nascemos em Ponta Grossa, somos uma empresa daqui, dentro do estado do Paraná, dentro do Brasil, com altíssima tecnologia. São poucas empresas no mundo que produzem o biotecido, que produzem as placas e as embalagens e também a proteína para o consumo humano. Você havia comentado agora há pouco que eu tinha falado sobre três segmentos. Então, são esses os segmentos que a gente está atuando. Aqui nós estamos com amostras de biotecido e das placas acústicas e as embalagens a gente não trouxe. Mas a gente está observando que tem algumas pessoas que estão utilizando até como objeto de arte. Como objeto de decoração, gente. Esse é um porta-vela e que recebeu um carinho. E veja que é leve, ó. Exato. Eu estou segurando na pontinha do dedo, ó, só para ter uma noção. Né? Então, como diz, não precisa ser especificamente para placas, ele pode ser modelado do jeito que quiser. Isso. Então Exatamente. tem vários usos. E a questão da resistência à água, a fogo, a calor, vocês chegaram a fazer essa medição? Sim, nós chegamos a fazer sim. Então, o material também tem essa característica de cada um ter sua particularidade, mas que a gente sabe que quando o fungo ele cresce, ele traz mais resistência ao fogo também. Né? Então, por exemplo, se a gente utilizar casca de trigo sarraceno e casca de arroz, ou materiais que têm uma quantidade de sílica maior,
ele garante que aquele material não pegue fogo, né? Ele se torne quase... ele fica na melhor classificação dos bombeiros, classe 2A, né? Em que é um material quase... Fica uma categoria abaixo do incombustível. Olha que bacana. Então, a gente tem teste mostrando que a gente ficou com um maçarico que chega a 1.200 graus Celsius na chama azul. Ficou 1 minuto e o material não pegou fogo, né? Ele queimou, mas não pega fogo. Isso é uma das características muito interessantes desse material. Então, é uma segurança na questão também de isolamento térmico, além do... Ele do te dá acústico. um conforto Exatamente. térmico e acústico bastante interessante. Então, para obras que necessitem desse tipo desse requisito, isso... Substitui bem o famoso isopor, né? Com vantagens enormes. Até porque amanhã ou depois, se você resolver que não quer mais aquele design, né? aquele arraiado ali e quiser substituir por outra, você pode pegar aquele resíduo, moer e jogar na sua planta, porque ele é um condicionador de solo tipo A. Quase um adubo. Biofertilizante, entendeu? Isso que eu ia perguntar. A questão da sustentabilidade, né? O professor já adiantou, né? Que ele pode ser aproveitado, né, 100%. Ele possui um tingimento. Como que funcionaria nesse ponto, né? E, digamos, existe um estudo do tempo, do prazo de durabilidade do biotecido? A gente chama de biotecido ou couro ecológico, professor? Olha, não é um couro ecológico, porque esse modelo de couro ecológico aí são geralmente com materiais de origem fóssil, né? E no nosso caso... É totalmente orgânico. Exatamente, totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Em termos de resistência e durabilidade, veja, nós somos a única empresa que trabalha com esse material no Brasil, feito? Então, nós não sabemos efetivamente quanto tempo ele vai durar. Para a gente avaliar a resistência dele, nós estamos submetendo o material aos mesmos testes que são submetidos couro de origem bovina. Então, para tração, se ele for somente a pele, como é aquele redondo maior, exato. Esse aqui. Exato. Ele não consegue substituir plenamente o couro. Não dá para puxar. Não, até dá, mas o problema dele maior é no rasgamento. Agora, aquele menor preto ali, ele já está doblado. Ele doblado, ele atende às necessidades ou os requisitos da ABNT em termos de resistência do couro. Doblado é com esse tecido. Com o tecido ele tem uma atrás. camadinha de um tecido. Exato. Acho que é algodão esse tecido. Exato. Muito provavelmente. Aí ele tem uma resistência. Exato. Em termos de durabilidade, o teste que é feito são 50.000 flexões e ele não pode sofrer alteração. E ele já passou por esse teste. Olha. Entendeu? Tem mais um teste que é o como se você fizesse, passasse um equipamento para você fazer com que ele solte camadas. Raspasse. Exato. Como se fosse uma lixa. Exato. Uma lixa. Que geralmente esses couros assim, de origem mais baseado em fóssil, né, em material fóssil, courina, essas coisas assim, que geralmente tem alguns problemas, ele também passou. Mas você também, se você não tiver um cuidado adequado com o couro, ele vai entrar num processo de ressecamento ou de estragar, degradação rápida. Então, agora, é um material que é completamente sustentável, né? Nós trabalhamos com princípios da economia circular, que é que tem uma ligação muito forte com a questão da sustentabilidade, mas sobretudo com princípios da bioeconomia circular. Nós somos uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo produtos de base biotecnológico, altíssima tecnologia, poucos no mundo fazem o que nós fazemos.
e com uma capacidade de desenvolvimento bastante interessante. Até, desculpe a falta de modéstia, porque, por exemplo, esse biotecido... Não tem modéstia não, aí tem que falar mesmo. Esse biotecido, hoje, quanto tempo você imagina que tem de pesquisa aí? Nesse couro aí? É isso que eu ia te perguntar agora. Mas eu estou te devolvendo a pergunta. Quanto tempo você imagina que tem aí? Há uns 4, 5 anos, é? 20. Ah, Meses. ganhou. Hã? Meses. Essa bolsa aqui, faz 1 ano que está conosco, rodando de um lugar para o outro. Ao final de 11 meses de desenvolvimento, a gente conseguiu fazer isso daqui. Olha que bacana. Entendeu? 11 meses. Exatamente. Então, Já conheciam um pouco o caminho das pedras com as Sim. placas e daí... nós percebemos que dava para você fazer com que o micélio crescesse também, não só para dentro, mas como para cima Substrato. do substrato, que poderia tirar uma pele, e daí a gente faz um tratamento. O detalhe é o seguinte, o tratamento nosso é feito só com taninos. O químico que a gente usa é tanino. Tanino é a base de árvore, de cascas e tudo mais. Taninos naturais, né? Taninos naturais. Isso. Obrigado, Chiro. Entende? Então, essa perspectiva, essa lógica nossa está muito presente. Por que a gente trabalha com essa preocupação também? Nós queremos deixar uma boa história para ser contada nessa relação universidade, formação de pessoas, empresa, mercado. Nós queremos deixar um legado de como dizer, olha, dá para você fazer a coisa certa, dá para você virar um negócio sustentável, não só ambientalmente falando, mas economicamente falando, socialmente falando, gerar receita, gerar renda, e você não comprometer as reservas naturais do meio ambiente. Aquelas placas que o Oshiro mostrou ali, que estão ali, no formato que ela está para cada quilo daquele material. Então, aquelas placas têm 850 gramas, eu capturei 850 gramas de carbono para fazer aquela placa. Detalhe, eu capturei, Você capturou. não emiti. Uhum. Entendeu? Nós capturamos carbono para fazer aquele material. Então, existem outros projetos aí, outros processos que podem ser utilizados, como a compensação de carbono, tudo mais, a empresa ali, a partir do momento que está aplicando isso na parede, está se tornando altamente ecológico também, né? Sim. Sustentável, acho que é quase 200% sustentável, né? Ainda nós temos que melhorar a relação econômica. Entendeu? Então, nós estamos saindo da universidade agora, nós estamos nos instalando nesse ambiente aqui em Ponta Grossa, nós estamos ofertando nosso produto para o mercado, nós estamos, você falou, eu vou fazer encomenda, nós estamos começando a receber encomendas, entendeu? Então, agora esse lado da sustentabilidade a gente tem que exercitar e fazer rodar. Não, mas acho que o passo principal vocês já deram aí, né? Hoje a gente está sobrevivendo com recursos de pessoas que acreditam e financiam o nosso sonho. E a gente quer muito prestar conta. Prestar conta nós vamos, mas nós queremos fazer com que essas pessoas observem que vale a pena investir em empresas com as nossas características, com o nosso perfil, que além de ter o retorno econômico, você vai ter vários outros retornos que podem melhorar sensivelmente a imagem com a sociedade. Enorme, né? Um projeto enorme, de uma significância imensa aí, né? Que vocês estão desenvolvendo. Queria dar os parabéns, né? E dizer assim que a pesquisa não precisa, às vezes, seguir uma linha única, né, específica. Vocês pensaram muito fora da caixa para poder chegar nesses produtos finais e não desistiram, né? Então, foram anos aí de estudo, né, anos de pesquisa para poder chegar em materiais que, gente, vão mudar o mundo realmente, né? Que você conseguir... eu digo assim, a gente que está pegando aqui na peça de couro, de biotecido, né, professor? É impressionante a semelhança com o couro mesmo natural, né? O couro de boi ali. A textura dela, né? A textura, sem trabalho, nada. Então, é impressionante o trabalho que vocês desenvolveram. E
E eu espero aí, né? Sinceramente, que isso aí tem uma repercussão muito grande e que logo a gente venha falar aí que vocês venham falar com a gente aqui, que estão fazendo em produção industrial, já receberam vários prêmios, além dos que já tem aí, né? E que tenham muito sucesso nessas pesquisas. E não para por aí, né? Ó, esse final de semana a gente recebeu final de semana e o começo da semana, indicativo de possíveis premiações, né? Então, 2 segmentos nossos foram incluídos entre que é a parte do couro e da proteína, no prêmio Deep Tech, Startup Deep Tech do ano. Então, foram centenas que se inscreveram e aí ficaram 60. Então, a gente está entre os 60 finalistas. Olha que bacana. Um outro material que a gente faz, que é uma urna, a urna funerária mesmo, mas é para cinzas, né? Ela é biodegradável e tudo mais. Também está para receber uma premiação que a gente ainda não pode divulgar, então a gente está recebendo. Tudo. Então, mas isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. A dinâmica do Oshiro e do Eduardo, inicialmente, nos levaram a nos inscrever em tudo que existia de prêmio, olha, aparecia um prêmio, um concurso. Vamos lá. Mas é legal, sim, é a maneira de você apresentar o teu trabalho, né? Ó, um investimento que nós tivemos recentemente, que foi anunciado na mídia aí, justamente na Amush Materiais, foi porque havia na Irani um processo de seleção de startups que pudessem trabalhar com resíduos, com materiais deles, e a gente entrou, se inscreveu nesse processo, avançou e eles acabaram fazendo um investimento, um apoio, né, na nossa aceleração. Isso está nos auxiliando. Exato. É o que ajuda. É o que ajuda. Se alguém está pensando entrar nesse mundo, é uma sugestão que eu daria, entendeu? É uma loucura? É cansativo? Mas a gente aprende muito. Eu que já me aposentei como professor, eu diria que eu seguramente aprendi... Olha, foi um dos períodos de maior aprendizado que eu tive os últimos 5 anos. Aí foi uma loucura maravilhosa. Que já. E se alguém que está, né, o pessoal quiser conversar com vocês, tem algum número de telefone, algum número de contato, um e-mail ou um site, alguma coisa que eles possam conversar? Sim. O Rodrigo coloca ali pra gente, né, Rodrigo? Não, a gente tem sim, a gente tem contato não só via site, né, www.mush.eco, né, então mush.eco. A gente também tá nas redes sociais, então hoje a gente tem 3 empresas, 3 links em rede social, principalmente Instagram. Então é @mush.eco e o outro é @mush.br. Mush.br. É Mush com 2 U. Isso. Exatamente. E Typical, @typical, né? Acho que é. No Instagram. E o typical é com Y, né? Exato. TY. TYPCAL. Ah, é P mudo? Exato. Isso. P mudo. Agora que eu tava procurando aqui. Então, Por aí eles conseguem conversar com vocês. por aí estão 100% Então, a gente disponíveis, deixa aqui- 24/7. deixa aqui passando. E olha, eu queria, sinceramente, né, agradecer a presença de vocês. Dado adiantado da hora, nós vamos ter que... Se deixar, nós ficamos muito mais eu disse, tempo. não, mas a gente abre as portas, vem Carol, de novo, né? você Trazendo não imagina novas. nessa conversa quanta coisa foi me passando pela cabeça que eu não falei aqui, entendeu? Sempre Dava falta uns 3, tempo, né? 3 dias de conversa. Vamos fazer de novo, a gente vem de novo aqui, né? Mas Pode muito deixar. obrigada, viu? Vamos continuando aqui. E a nossa dica de hoje é o livro Do Zero a Um. O que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, do Peter Thiel.
Poucos livros sobre startup tiveram tanto impacto quanto o de 0 a 1, que se tornou uma espécie de manual da área. Cofundador do PayPal e primeiro investidor externo do Facebook, Peter Thiel viu por dentro como as startups de sucesso funcionam. Ele compartilha o seu conhecimento com uma linguagem simples e dinâmica, mostrando que não existe fórmula para a inovação, mas as perguntas certas que podem mostrar o caminho único para você ir do 0 a 1. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, eu termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!